Olá, um ditador é um homem forte, governa pelo medo e pelo terror. Como ensinou o filósofo político florentino Nicolau Maquiavel, precisa ser temido pelos seus súditos. Uma ditadura é um governo em guerra civil contra o seu próprio povo. Desde que chegou ao poder em 1999, inicialmente como primeiro-ministro de um decadente Boris Yeltsin e depois como presidente da Rússia, Vladimir Putin apresenta uma imagem de super-homem. Participa de lutas de judô, esporte que aprendeu para se defender nas ruas de Leningrado, hoje São Petersburgo, na era soviética, cavalga sem camisa, caça tigres na Sibéria, aparece acariciando um filhote de onça como se fosse um gatinho, cultiva o mito da invencibilidade, se apresenta como um líder poderoso, capaz de garantir a segurança e a estabilidade da Rússia depois do fim da União Soviética e do caos da transição para a economia capitalista dos anos 90. Para consolidar o poder, Putin deflagrou a Segunda Guerra da Chechênia. Na Primeira Guerra da Chechênia, de dezembro de 1994 a agosto de 1996, a Rússia foi humilhada. O que restou do Exército Vermelho da União Soviética, que venceu a maioria das tropas da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, foi desmoralizado por guerrilheiros muçulmanos. Na Segunda Guerra da Chechênia, que Putin iniciou logo chegou ao poder em 1999 e que durou quase 10 anos, Putin adotou uma estratégia de terra arrasada, a mesma que usou depois na Guerra Civil da Síria e agora na Ucrânia. Precisou se aliar a um senhor da guerra checheno, Ahmad Kadyrov, pai de Ramzan Kadyrov, que agora ameaça ir atrás do senhor da guerra, Yevgeny Prigozhin. Entre 50 e 80 mil pessoas morreram na Segunda Guerra da Chechênia. Nos últimos dias, Putin enfrentou a maior ameaça a seu poder absoluto em 23 anos. Yevgeny Prigozhin, dono da empresa de segurança Wagner, um exército privado de inspiração nazi-fascista que faz o jogo sujo da Rússia na África e no Oriente Médio, conclamou uma rebelião militar, ameaçou marchar até Moscou, alertou que seus 25 mil mercenários estavam prontos para morrer e atacou as justificativas usadas pelo ditador russo para justificar a guerra. Prigozhin afirmou que não havia uma concentração de forças ucranianas prestes a atacar as regiões dominadas pela Rússia e aliados nas províncias de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, onde a maioria é etnicamente russa, nem uma ameaça da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Não haveria, assim, qualquer razão para iniciar a invasão de 24 de fevereiro do ano passado, que o senhor da guerra chamou de agressão insana. A verdadeira razão da guerra seria o desejo do ministro da Defesa da Rússia, general Sergei Shoigu, de ser promovido a marechal, e a ganância de magnatas russos que lucram com a guerra e a ocupação de parte da Ucrânia. Desde o início da invasão, Prigozhin acusa o ministro da Defesa e o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, general Valery Gerasimov, de fraqueza e incompetência e de não fornecerem as armas e munições necessárias a seus homens, que são as melhores tropas de combate da Rússia na guerra. Prigozhin deflagrou a rebelião diante da decisão do ministro da Defesa, em 10 de junho, de integrar os mercenários do grupo Wagner ao exército regular e dissolver o lucrativo exército particular de Prigozhin, e também ao anúncio do procurador-geral russo de que ele estava sendo investigado e poderia pegar 20 anos de cadeia. Ao declarar guerra ao ministro da Defesa e ao comandante das Forças Armadas, Prigozhin acusou os dois de enganar Putin. Um ditador enganado por seus comandantes militares é um líder fraco. Como manter a moral dos soldados no campo de batalha quando sabem que estão lutando por uma mentira? No sábado de manhã, pela hora de Moscou, Putin fez um pronunciamento na televisão. Prometeu punir severamente por traição, chantagem e terrorismo os que chamou de responsáveis por uma facada nas costas do país e do povo.
No sábado à noite, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou um acordo negociado pelo ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, aliado de Moscou, para Prigozhin se aposentar na Bielorrússia em troca de parar sua marcha da justiça, expressão que ele usou, rumo a Moscou, pelo nobre motivo de evitar o derramamento de sangue, um conflito interno e choques de resultados imprevisíveis. Ao recorrer a Lukashenko, Putin deu mais um sinal de fraqueza e impotência para resolver a crise e acabar com o motim. Todas as acusações contra o senhor da guerra e seus mercenários foram retiradas. A ditadura russa prende crianças e adolescentes que criticam a guerra em sala de aula. Chamar a invasão da Ucrânia de guerra pode dar 15 anos de prisão. A propaganda oficial fala numa operação militar especial para desarmar e desnazificar a Ucrânia, como se o governo de Volodymyr Zelensky, que é judeu, e o primeiro-ministro também é judeu, só acontece em Israel, como se o governo Zelensky fosse nazista. O líder oposicionista russo Vladimir Kara-Murza foi condenado a 25 anos de prisão por traição e desinformação, supostamente por divulgar mentiras sobre a guerra, mas suas armas são ideias, são apenas palavras. Prigozhin tem tanques, artilharia, fuzis de assalto e 25 mil mercenários que agora podem se integrar ao exército regular da Rússia. Então, é evidente que o Kremlin temia que o motim de Prigozhin levasse a uma rebelião militar. Sua empresa de segurança privada, um exército particular, tomou o centro de comando do Distrito Militar do Sul da Rússia, em Rostov-sobre-o-Don, em horas sem resistência. Sua marcha da justiça chegou a 200 quilômetros de Moscou, mais ou menos, ou pouco menos da metade da distância entre o Rio e São Paulo. Isto indica que algumas unidades do exército da Rússia resolveram não enfrentar os mercenários de Prigozhin e eles foram aplaudidos ao se retirar de Rostov. Muitos militares russos devem concordar com as críticas de Prigozhin aos comandantes da guerra na Ucrânia. No discurso de sábado, Putin lembrou que a derrota na Primeira Guerra Mundial, em 1917, levou a uma grande sublevação, ao colapso do exército e do Estado e a uma guerra civil. Não falou nos detalhes que a derrota para a Alemanha foi resultado da corrupção e da incompetência do exército imperial do czar Nicolau II. Putin sabe que na história da Rússia perder a guerra causa revoluções. Depois da derrota na Guerra da Crimeia, acabou a servidão em 1861. A derrota para o Japão no início do século passado provocou a Revolução de 1905. Com humilhação na Primeira Guerra Mundial, o Império Russo caiu na Revolução de Fevereiro e o czar foi assassinado junto com a família em julho de 1918, depois da Revolução Comunista de outubro de 1917. Os comunistas temiam que a dinastia Romanov voltasse ao poder em meio à Guerra Civil, que só terminou em 1923 com a vitória dos bolcheviques. Há 1 ano e 4 meses, Putin iniciou uma guerra que pensou que ganharia em semanas ou talvez em dias. Em 4 de fevereiro de 2022, Putin se encontrou com o ditador chinês Xi Jinping no início da Olimpíada de Inverno em Beijing. Os dois anunciaram uma parceria ilimitada entre a China e a Rússia. É difícil imaginar que Putin não tenha dito nada a Xi. Com certeza, achava que seria uma operação militar especial e não uma guerra que seria uma vitória fácil. Aliás, nenhum analista internacional acreditava que a Ucrânia seria capaz de resistir ao superpoderio militar russo. A China apoia a Rússia política, econômica e diplomaticamente, estaria fornecendo armas leves e algum equipamento militar, se aposta no desgaste das potências ocidentais, mas não quer associar sua imagem a um ditador fragilizado. Há 1 ano e meio, Putin cercou Kiev, agora teve de preparar a defesa de Moscou. Milhares de pessoas saíram da capital russa de carro, de trem e de avião.
o próprio Putin não é visto depois do pronunciamento de sábado. Desde o pronunciamento de sábado, é um contraste com a atitude de Zelensky, que recusou a ajuda dos Estados Unidos para fugir da Ucrânia e pediu armas e munições. Em 25 de fevereiro do ano passado, o presidente ucraniano caminhou pelas ruas de Kiev ao lado de assessores e declarou: todos nós estamos aqui protegendo nossa independência e nosso país. Que diferença em relação a Putin? A moeda russa, o rublo, caiu nesta segunda-feira ao menor valor em 1 ano e 4 meses. Desde o início da guerra, quando sofreu uma queda, depois recuperou. A Bolsa de Moscou opera em baixa. A Guarda Nacional de Putin tem 200 mil homens, o exército da Rússia 1.150.000 soldados e 2 milhões de reservistas. Prigozhin perdeu e sabe que sua vida está em perigo. A ditadura de Putin envenenou e tentou matar o líder da oposição, Alexei Navalny, que cumpre pena de 9 anos de cadeia por fraude e desacato à justiça. Num processo forjado, enfrenta uma nova denúncia por extremismo, que pode levar a uma condenação de 30 anos de cadeia, e ainda há uma ameaça de uma possível acusação por terrorismo com pena de prisão perpétua. Navalny só sai da cadeia se Putin cair. O ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov foi assassinado a 50 metros das muralhas do Kremlin em 27 de fevereiro de 2015, 2 dias antes de um comício em que denunciaria a corrupção e a futilidade da guerra na Ucrânia. A jornalista Anna Politkovskaya foi morta em 7 de outubro de 2006, quando chegava em casa em Moscou, por revelar crimes de guerra e violações de direitos humanos na Segunda Guerra da Chechênia. A defensora dos direitos humanos Natalia Stemirova foi sequestrada e morta na Ingushétia em 15 de julho de 2009, também por denunciar crimes na Chechênia. O ex-agente secreto Alexander Litvinenko morreu em Londres em 23 de novembro de 2006, envenenado por polônio-210, um elemento radioativo. O principal acusado, Andrei Lugovoy, é deputado do partido de Putin, Rússia Unida, no parlamento da Rússia, na Duma do Estado, Câmara do Parlamento da Rússia. O ex-agente duplo Sergei Skripal e sua filha escaparam de envenenamento pelo agente nervoso Novichok em Salisbury, na Inglaterra, em 4 de março de 2019. É assim que Putin trata seus inimigos. Uma revolta popular não vai derrubar o ditador russo. Será preciso homens armados, mas há uma clara insatisfação nas forças armadas e entre as elites econômicas. O mito da invulnerabilidade de Putin caiu. Há uma grande incerteza no país, que tem o maior arsenal nuclear do mundo, com quase 6.000 bombas atômicas, cerca de 1.600 em condições operacionais. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde eu colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!